Olá, que o Eterno abençoe cada um, que a Shalom do Pai, que excede o entendimento, esteja sobre a vida de cada um que for me ouvir. Tenho meditado já desde março, venho meditando sobre os olhos, sobre os sentidos, sobre os elementos, né? Sobre os 5 sentidos que a gente tem, que o Pai nos deu, que nós temos esses 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o olfato, né? O tato. E além desses 5 elementos, né, dos 5 sentidos, eu vou, para começar aqui, uma pesquisa que eu fiz sobre os 5 sentidos, mas sobre a pirâmide de Maslow. Eu pesquisei aqui um pouco, que a pirâmide de Maslow, ou hierarquia das necessidades de Maslow, conceito criado pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow, que determina condições necessárias para cada ser humano atingir sua satisfação pessoal e profissional. E aqui fala, e devido, né, à pirâmide, os 5 sentidos, ele divide, né, a pirâmide em cinco níveis. E aí que a gente leva também para os 5 sentidos, é o que eu quero levar, né, mais adiante, nesse decorrer do juntar as peças. Na base da pirâmide, eu não vou falar muito sobre ela, mas só esse pouquinho, só para trazer um começo da explicação e, né, uma base. Na base dessa pirâmide estão as necessidades, né, as condições primordiais, que é na base da pirâmide que é embaixo, é a base primordial, que tá o quê? Tá a fome, a sede, o sexo e a respiração, para progredir na hierarquia. Aí eles falam que a base, o que está no pé, que tem mais, aí tem lá a pirâmide. Eu quero levar nesses 4 parâmetros também para os 4 elementos, que cada um que for me ouvir grave, para essas 4 bases da pirâmide aqui de Maslow, que é fome, sede, sexo, respiração, 4, né? A gente levar para os 4 sentidos, para os 4 elementos, fogo, água, terra e ar. Guarde esses 4 elementos fundamentais e que o Pai criou, não é? E que nos ensina grandemente e que é uma base que a gente tem que olhar. Então a gente vamos levar no meu pensamento, né, sobre esses sentidos. A gente vamos pensar em gravitando pelos fatos. O que é gravitar pelos fatos? Vamos percorrer. Quando não usa os fatos, e assim a gente vai movendo pela paciência, e não usa as armas, a palavra de Deus, a arma é um códex, né, que a gente tem, que é a palavra do Senhor. A gente tem que viver a maioria quando vem, nós nascemos e a maioria nossos olhos que gera tudo, que é uma das, né, dos elementos, uma das condições, nós vivemos no horizontal. Horizontal é que a gente vê, como eu falei acima, a gente vê os fatos, a gente fica gravitando pelos fatos, pelas condições, a minha condição é essa, a gente vive pelo ego, aí vem os traumas, que a gente fica gravitando pelos fatos, a gente vive pelos traumas, e na palavra do Senhor fala que nós vivemos não pela condição, mas nós vivemos pela graça do Pai. Não pelos fatos, que se a gente for olhar muitas vezes os fatos, a gente vai ficar deprimido, a gente não vai seguir adiante. Então, quem vive no horizontal vive pelos fatos, vive pela a condição, né? Vive pelo ego, pelos traumas vividos e muitas vezes se sucumbe, vive pelas emoções carnais, vive pela aparência humana. E vamos relatar, e nós temos que viver no vertical, que mais adiante eu vou falar muito sobre vertical e horizontal, né? O vertical é a gente olhar para cima, a gente viver no contemplativo, né? A gente meditar na palavra do Senhor, que é um código que o Senhor nos deu. E aqui, como eu dei início, falando sobre os 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. A mente nossa, né? Mente sobre a matéria.
nossa mente sobre a matéria. Mente, vamos colocar o espiritual, a matéria e o carnal, que a gente pega o palpável. Nós temos que dominar, né? Nós temos o domínio. O Senhor nos fez, quando o Senhor fez todas as coisas, o Senhor nos fez primeiro, depois dos animais. O Senhor fez os animais e, por último, Ele criou o homem, porque Ele fez o homem para dominar sobre os animais, sobre toda a criação. Mas depois da queda, mas mesmo assim, na primeira criação, o Senhor fez os animais, fez o homem, falou: domine, multiplique-se. Mesmo depois da queda, que houve a inversão, não é? Que quando saiu da arca, os animais, né? Primeiro, depois o homem. Mas mesmo assim, saiu da arca ali os animais, mesmo em domine, procrie, multiplique-se. E nós, como vivemos aqui, nesse meio, que a gente tem que viver no contemplativo, sempre analisando os fatos, dominando, procurando a cada dia, porque o Senhor nos fez para dominar, mas não como muito e no pensamento mundano, que é subir sobre todas as coisas. Nosso crescimento tem que ser a elevação espiritual. E como essas 4 matérias? Vamos focar no fogo, a fofoca. Bora levar. A fofoca é um fogo. Vamos colocar aqui, trazer uma explicação, né? A fofoca é o fogo, leva ao fogo. A fofoca traz o quê? Contenda, que é o ar. Que é se espalhar, vem a fofoca, a pessoa vai e fala para alguém, esse outro alguém dá ouvidos ao ar, e esse ar, que é a contenda, vai espalhar, vai levar a conversa para mais adiante, que se torna o quê? A tempestade, que é a terra. A terra somos nós, a matéria, e aí essa matéria leva à morte, que veio a tempestade, a fofoca, que é o fogo, a contenda é o ar, que vem a tempestade, que é a terra ali, que esse círculo, essa espiral de horizontal leva à morte. Porque a fofoca, ela pode matar o amor de uma pessoa. A fofoca, se não for abafada, se alguém vem, faz a fofoca, morreu ali, a pessoa silencia aquele fato, acabou ali, né? Mas se não, a fofoca, a gente fala assim, não é nada, não tem nada não, é só... E tem gente que gosta disso, e é um pecado, é um dos sete pecados, né? Só para trazer um entendimento e pensamentos. Estou dando a introdução porque eu quero falar mais sobre os nossos olhos, que é a janela da alma. E aí eu quero começar falando sobre isso. E na vertical, a gente tem a água. Vamos falar sobre vertical, a gente pensar no contemplativo. A água fala de quê? A água fala de pureza. A água fala de limpeza, né? Vamos limpar a nossa vida, limpar a nossa casa. E o ar, a gente levando pelo vertical. Fala do vento, de tirar também a sujeira, né? Como eu expliquei lá, a pirâmide de Lázaro é ao contrário, é mais o terreno. Ali a pirâmide de Lázaro leva o terreno. É o homem carnal, feroz, animal, né? Que se alimenta só quer enriquecer e alimentar a carne. E o espiritual, o que nós que conhecemos o Senhor, que eu quero levar aqui, para nós que somos do Senhor, a gente não tem que seguir, nós temos que fazer o inverso da pirâmide de Lázaro, levando sempre para o contemplativo, levando sempre para o alto, para a redenção, que o Senhor diz na tua palavra, submetei-vos a Deus, submeta-vos a Deus, submeta os seus sentimentos a Deus, né? Submeta os seus 5 sentidos ao Senhor, né? A gente não vive mais, mas é Cristo que vive em nós, não está escrito? Que ele fala, submeta os seus sentidos, seus olhos, submeta os seus ouvidos, submeta o que você vai cheirar, o que você vai pegar, onde os seus pés vão andar, submeta a sua vida, todo o seu ser a Deus, ao horizontal, ao que é celestial, né? Em qual elemento você, que eu estou aprendendo para mim, que eu trago essa palavra para mim, em qual elemento que eu estou, em qual elemento que nós estamos, que a gente possa levar para o nosso espírito a cada dia, quando está a cada dia angustiado por algo que a gente quer e a gente não tem,
de bens materiais, que o nosso querer venha querer se aproximar do Senhor, venha querendo ser, que seja a santificação do nosso ser, que a gente possa trazer a quietude quando o nosso ser fica triste por algo que a gente não conseguiu, que é terreno, que passa, que a gente fala, traga a quietude, que a gente fala, submeta-se a nossa alma, submeta-se ao Senhor. Não se apegue ao o que a gente não tem, o que a gente não conseguiu, que a gente possa se elevar ao Senhor, que a gente possa a cada dia nos submeter às mãos dele, a fazer a vontade dele. E para a gente, mais uma explicação, vamos colocar aqui o elemento terra. O elemento terra aqui no fogo é revelação. Fogo, revelação. Água, purificação. O espelho, para se fazer o espelho, né, que se faz, né, dos grãos, a gente sabe, da areia, e é usado o quê? Tá os 3 elementos para se fazer o espelho. É usado, né, dos grãos de areia, é usado o ar, a água e o fogo, né, para se fazer o espelho. Fogo para a purificação do ouro. Como se purifica o ouro? E a gente tem que saber que você que está me ouvindo, nós temos partículas de ouro dentro de nós. Tínhamos mais, né? Mas com tanta contaminação fomos perdidos. Mas com exame, tem um exame mesmo que detecta, um exame neurológico, no nosso cérebro, bem, acho que não fica bem no meio do nosso cérebro, tem é tipo uma gota de ouro. É imerso como se fosse um líquido ali de ouro. Está em nós. E nas nossas vértebras, que são 33 vértebras, né? Na nossa coluna, ela como se ela fosse ligada ao fio de prata, como se tivesse uma prata. É tanto que os ossos que sustentam, o esqueleto que sustenta o nosso corpo. Que como tem uma palavra que está em Eclesiastes 12, que fala que nós somos ligados com o fio de prata, a nossa vida aqui, porque você não está aqui, o seu eu real está lá na eternidade, o seu eu real está lá com o Pai. Não é grandioso essa palavra? Deixa eu ver se eu encontro aqui para me ler. Eclesiastes 12, versículo 6 fala assim: Antes, ó, antes de o cordão de prata arrebentar-se, a taça de ouro se quebrará. Aqui fala dos 2 elementos, prata e ouro, que no nosso cérebro, aqui no meio, tem o ouro. E na nossa coluna vertebral aqui, ela é ligada com fio de prata e tem prata. Nosso corpo tem todos os minérios. E o importante é que a palavra do Senhor é um códex, a gente tem que elevar a nossa mente, nosso espírito. E esse texto explica muito bem. Nós somos pó, somos. E essa terra que fez não é qualquer terra. E o que eu quero trazer aqui, ó, de o cordão de prata arrebentar-se, a taça de ouro se quebrará. Que é a saída, né, desse corpo material para o espiritual. Então, para trazer esse entendimento, nós que estamos aqui sendo moldados, sendo purificados, não é? Que o ouro tem que ser purificado pelo fogo, temos que passar pelos 4 elementos. A gente está pensando aqui no espiral, no celestial. Temos que passar por esses 4 elementos, né, para purificação. E quando você vai ver como o ouro é tirado, o ouro está lá, às vezes quem é garimpo que vai garimpear a terra, e dali é tirado, é usado que água para tirar a lama, para tirar a terra, é usado água, é usado ar na peneiração, é usado ar, não é? E por último, é purificado pelo fogo. Então é muito interessante e é muito importante. É o nosso DNA, é a perfeição do Senhor, nosso DNA que está escrito, né, em Gênesis 28, 12. Vamos fazer só uma leitura do sonho de Jacó, né? Quando ele vai, quer essa escada de Jacó. É você, o seu eu, é o seu corpo, é o seu mundo. Cada corpo é um mundo, cada mente é um mundo, não é? É esse planeta que é você, que é eu. E no sonho de Jacó, o sonho dele. Só vou ler a partezinha para não ficar longo o áudio. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo, terra. A escada apoiada no solo.
e seu topo alcançava o céu. É a ligação, é o fio de prata. É você que tem um fio de prata que liga você aqui na terra. A escada está aqui, você está vivo, ligada no céu. E quando esse fio de prata é tirado, você, o seu eu real está lá. Por isso que nós temos que viver no contemplativo, nas experiências que o Senhor está fazendo você viver aqui nesse teste aqui terreno. Qual escolha você quer fazer? Quais os seus passos você caminhar? Quais os seus olhos? Quais os seus elementos que você quer se elevar? E tem aqueles elementos que você tem que fechar, que muitas vezes você tem que fechar seus ouvidos para não ouvir o mal, você tampar os seus olhos para não ver o mal, você ter cuidado com seus pés para não caminhar para o abismo, você ter cuidado com o que pega. Cuidado, tem até um hininho antigo, né? Cuidado, mãozinha no que pega. É sobre esses 5 elementos, sobre que nós temos, sobre esses 5 que o Senhor nos colocou. E é sobre isso que é muito intenso e tem muito falando da palavra. Tem tantos falando que eu quero chegar no ponto de falar sobre os olhos. Mas se for falar de palavras, haja pensamento e palavras para falar de cada um dos nossos sentidos. Mas o que eu quero focar mais adiante é sobre os nossos olhos. E aqui, ó, aqui é DNA puro. Ó, para você ver, a escada apoiava-se no chão, no solo, tá aqui solo, e seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto dele, e ele disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, que era avô dele no caso, né? Mas para o Senhor é a genética, é pai. Porque de Abraão veio a nação do Senhor, os separados do Senhor. E o Deus de Isaac: darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o grão de areia da terra. Você expandirá para o oeste. Olha o que está falando aqui. Você se expandirá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Olha aqui, 4, né? Que é tão importante a numerologia, a matemática, que muitos que é o estudo, né, para os judeus do Cabalá, não é Cabala, é Cabalá. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, desse DNA aqui foi espalhado sobre os 4 cantos da terra. É quando o Pai vai juntar todos os que estão espalhando da terra, você, o Israel do Senhor. Se prepare, busque, seja fiel ao Senhor. E na purificação. E aqui mais adiante fala assim, é o que eu quero falar. Quem busca o Senhor, sobre a importância dessa escada de Jacó, quem busca ao Senhor se submeta à busca. Vem do elemento água, da purificação, da limpeza espiritual, de ser kadosh, de ser separado, de se limpar. E é o que eu peço para o dia de hoje. E nós temos que buscar todos os dias. Me limpe, Senhor. Limpe, nos limpe. Limpe os nossos pés, os nossos olhos. E dessa limpeza, né, se usa também o ar, que é o elemento vento, que é a retirada de impurezas, para desfrutarmos, né, do elemento fogo, que aí sim o fogo vai vir nos purificar, vai vir nos moldar nos moldes do Senhor, tirar as impurezas, resquícios que não têm importância, tirar todo o resquício de terra do material, que o Senhor nos diz, que Ele nos purificará. Vamos ler aqui que está em Zacarias 13:9, fala assim, farei passar essa terça parte pelo fogo, eu os refinarei como se refina a prata, e os testarei como se faz com o ouro. Eles chamarão meu nome, e eu lhes responderei. Direi, este é meu povo, e eles dirão, e eu direi, Adonai é meu Deus. Que louvado seja o nome do Senhor. E tem passagem, depois eu vou deixar nos descritivos cada texto, com as palavras que eu estou falando aqui, que está narrado, né, em Zacarias, tem narrado em Provérbios, tem narrações lindas e profundas em 1 Pedro 1. Então,
vamos nos aprofundar a cada dia no conhecimento do Senhor. E agora sim, eu vou falar sobre os nossos olhos. E para começar, eu vou ler em Mateus. Eu não vou ler não, eu já vou narrar para não ficar longo. Eu vou deixar todos os textos na descrição. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. E eu clamo, Pai, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Abra meus olhos, Pai, para que eu possa ver. Abra nossos olhos, os olhos de quem for ouvir, quem estiver ouvindo, Pai. Que nós possamos a cada dia ter cuidado com essa grandiosidade que o Senhor nos deu, com os nossos olhos, olhos e ouvidos, porque eu vejo com os meus ouvidos como o Pai. E quando a gente fala ver pelos ouvidos, o nosso Pai vê pelos ouvidos. Quando Davi ora no Salmo, se você for ler o Salmo, você vai ver repetidas vezes falando: inclina os teus ouvidos e veja-me, Senhor. Inclina os teus ouvidos e ouve minha oração. Inclina os teus ouvidos e ouve minha oração. O Senhor vê com os olhos, com os ouvidos, mas Ele também olha, porque Ele fala que o olho dele está a cada dia, vamos dizer na palavra comum, passeando, rondando, procurando os fiéis da terra, que Ele possa te achar e me achar sendo fiel, porque os olhos dele procuram os fiéis da terra, que está escrito. Os olhos dele estão procurando os fiéis da terra e o Pai não dorme, né? A adoção bíblica não no caso, a adoção bíblica, quando a gente vai adotar um filho hoje, assim, na maioria, você pega um filho que não é seu, que não veio de você, né? Você pega aquele filho, você vai lá, ou alguém vai dar, eu tenho um filho, não tem como sustentar, como era dado antigamente, a mãe não tinha como sustentar, ela dava o filho e era passado por nome, mas aquele filho não era seu. Você adotava como seu, mas o filho não veio de você. A adoção bíblica que o pai fala, quando você vai ler essa adoção bíblica aqui, que nós somos filhos do Pai, nós não somos desse tipo de adoção que a gente conhece. Nós somos da adoção bíblica. Nós somos filhos do Pai. A adoção bíblica é assim. Ele pega o filho. Eu vou ler um pensamento judaico. A adoção bíblica nos fala que um filho de outra pessoa é o filho de outra pessoa, como eu falei, e a pessoa vai e adota. Mas na Bíblia, este filho é legítimo. O pai tem um filho, mas ele pega esse filho e ele dá para outra pessoa cuidar. E ele ajuda com os gastos. Ele vai viajar, às vezes ele não pode cuidar porque ele está indo para uma terra distante, ou ele está indo para resolver alguma coisa. Ou igual tinha as escolas antigamente, tinha as escolas que eu esqueci o nome que se falava. Eu mesmo vi eu gosto de canais de rural. E o homem falou que ele mesmo, o filho dele era dado para a escola. Ele não criou o filho dele, mas ele pagou uma escola. Tinha as freiras que cuidavam. E ali, de ano em ano, ele dava lá o que ele podia. Mas quem criava o filho era aquela instituição ali, aquelas freiras que criou. E aí, quando ficou grande, ele foi e o filho voltou a morar com ele, foi trabalhar com ele, foi viver com ele. Assim é a adoção bíblica. O pai, nós estamos aqui. Ele fala, adoção, é lindo essa explicação. Nós somos filhos legítimos do pai. Nós ficamos ao cuidados temporários de uma outra pessoa. E que na hora certa o pai legítimo vai vir te pegar, vai vir me resgatar, vai vir te restituir, vai vir me restituir para a nossa família celestial, para a nossa família verdadeira que está lá na eternidade. Nós viemos a essa terra. Aí fala, nosso pai, às vezes, igual fala assim, às vezes a gente não vê, o pai está o tempo todo ao nosso lado. A gente às vezes não vê. Mas você tem que a cada dia viver no contemplativo para você sentir que o Pai está com você, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Essa explicação é linda. Então você não é filho adotado, que é filho de outra pessoa, não. Você é filho do Pai, que está aqui. Estamos aqui em teste, estamos aqui aprendendo. Mas o Pai vai vir.
Ele já enviou o Filho dele e morreu por nós, pelos nossos pecados, porque nós fraquejamos, nós erramos e nós somos resgatados pelo nosso irmão o primogênito, né? Aquele que detém o poder do filho, do irmão, do filho mais velho, da hierarquia e que nos resgatou. Nós somos filhos, herdeiros do Pai e co-herdeiros com Yeshua. A gente não tem que pensar na horizontal, só aqui no terreno. Claro que tem alguém aí que quiser, que gosta de, que valoriza, né? Não estou dizendo aqui que não é bom ter riqueza, mas se você é rico, viva como se nada tivesse aqui nessa terra. Não deixe o ego, o eu falar, crescer dentro de você, achar que você é algo porque você tem, né? Você é o que você é, não é isso? Você é o que Deus tem para você ser. Então vamos pensar a cada dia no horizontal. Não pensar quer dizer no horizontal, porque o horizontal é terreno, é efêmero, é passageiro, é de conquistas, e as conquistas às vezes não levam a lugar nenhum, porque tantos morreram e deixaram suas fortunas. E será que eles cativaram, que eles buscaram, eles viveram no contemplativo, eles buscou a perfeição, a elevação de suas vidas? Não é? A repetição, às vezes eu repito palavras, muita gente não gosta, fica repetindo. Fulano fica repetindo palavra, fulano. Gente, a repetição nos leva à perfeição. Você vai repetindo, quando você está aprendendo algo, você vai repetindo sua letra, você vai passando a ter naqueles negocinhos de pontinho, para quando a gente está aprendendo. A repetição leva à perfeição, a gente tem que aprender com a repetição. A repetição não é má, não é ruim. Nós, igual eu já falei, nós temos 33 vértebras. Nossos olhos são 2 naves, né? São 2 naves espaciais os nossos olhos, que dá comando a todo o seu corpo. Esses olhos, essas naves, dá comando a todo o seu corpo. Se você for pesquisar, quem estuda, dá comando a todo o teu corpo. As 33 virtudes. Não é isso? É o que sustenta, as 33 virtudes, as 33 verbos, é o que sustenta o nosso corpo. É o que nos mantém de pé, que nos faz nos mover, tem elasticidade, não é? Nós somos quânticos. E a gente tem que a cada dia, tem vários textos, antes de prosseguir, eu anotei vários textos que nos fala dos nossos olhos, desse sentido do Senhor, como eu já falei lá, sobre o cordão de prata, sobre essas elevações que tem códigos na Bíblia de nos elevarmos a cada dia. Como tem lá, eleva os meus olhos para os montes, está em Salmo 121. Gênesis 3, 7 fala, então foram abertos os olhos. Em Provérbios, tem 1 João, em Provérbios 3 fala assim, não seja sábio a teus próprios olhos, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. E tem Salmo 147, 1 Pedro 3, Salmos 32, 8, guarda-te-ei com os meus olhos, guarda-te-ei com os meus olhos. Atos 1, 9, tendo iluminado os olhos de vosso entendimento. Eu só estou lendo partes e trechos, mas tem vários versículos na Bíblia, é cheio de versículos que falam de olhos, de abrir a mente, de abrir os olhos. Veja, em inúmeros salmos, eu não vou narrar todos não. Provérbios 3:13 fala assim, acharás graças aos olhos de Deus e dos homens, não só de Deus e dos homens. Provérbios 3, acharás graça, que é misericórdia, né? Que é Hesed, é misericórdia aos olhos de Deus e dos homens. 2 Coríntios 4:18, atenta às coisas que não vê. Vamos nos atentar às coisas que nós não vemos. 2 Samuel 16, o Senhor vê o coração. Romanos 12:16 fala, sábio aos vossos próprios olhos.
Romanos, sabe aos vossos próprios olhos. Nossos olhos, eles estão ligados. É a coroa da vida. Nossos olhos estão ligados com o espiritual, com o eterno, com o celestial. E também com o terreno. Com os nossos olhos nós vemos o espiritual e com nossos olhos nós vemos o que é terreno. A profundidade, por isso que eu quis falar sobre os olhos. Em Salmos 101, fala assim: mulher, 101, capítulo 1. Cadê? A vida com o trono de Deus. Aqui a mulher se move para dentro. O homem se move para fora. É mais uma explicação também para trazer um entendimento sobre estas coisas, sobre nós, porque o homem e mulher têm emanação diferente. O homem é mulher e cada um tem que saber em que ponto está, quem cada um de nós somos. A mulher tem emanação e o homem tem outra. A mulher se move para dentro. A mulher é sentimento, é essência. E o homem para fora, é imagem, né? É o olho. O homem é o braçal, né? Olha para baixo, para fora. A Bíblia, a nossa palavra, a palavra que o Senhor deu para nós é um protocolo que a gente tem que usar esses pixels de entendimento, essas camadas de entendimento, a gente tem que trazer para dentro de nós, para a gente crescer, ainda mais nos tempos que a gente está, né? A gente não deixar ser enganado, porque tem tanta gente vendendo e o povo compra mentira. Tem tanta gente vendendo curso de tanta coisa, não é? E as pessoas compram, não é nada contra, mas o pior é que vem com heresias e a gente tem que ter cuidado nesse tempo. E nós, mesmo os anjos que estão aqui, que o Senhor envia quando a gente clama, envia os teus anjos, até para os anjos operar, meus irmãos, a gente tem que estar com a vida, a gente tem que abrir o entendimento e estar disposto verdadeiramente para que o Senhor opere na nossa vida. Mesmo os anjos, para operar na sua vida, na minha vida, a gente tem que estar conectado, vivendo de acordo com a palavra, com o códex da vida, que é a Torá, para ele se mover, senão não tem como o anjo agir. Se você não tem uma vida vivendo na Torá, vivendo nos preceitos, como que o anjo do Senhor vai agir na sua vida a seu favor, ao meu favor? Então, aquele que serve ao Senhor tem que servir ao Senhor verdadeiramente. O homem e mulher têm energias diferentes, né? O homem cria fractais, né? Vamos dizer, no quadrado. E vamos colocar na mulher em espiral. O homem é proteção. O homem Deus fez para proteger, para dar segurança para a mulher. E a mulher cria abismo. É tanto por isso que a mulher caiu. Mas não estou dizendo aqui que a gente que é ruim, no caso, que nós somos diferentes. A mulher cria abismo, sem os protocolos da palavra. A mulher que usa os protocolos da palavra, que vive a Torá, essa mulher não cria abismo. Porque ela tem um Deus, mesmo que ela não tenha um marido, mesmo que ela não tenha um pai que é protetor, que zela, que cuida, que orienta, mas ela tem o Pai Criador, que ela busca sempre ouvir ele, está sempre na busca do entendimento da palavra, buscando os protocolos, o entendimento da palavra, o que o Senhor tem para ela está sempre orando: Senhor, me indica o caminho, me mostra o caminho, que o homem também tem que fazer esses mesmos procedimentos, esses mesmos protocolos, não é? Buscando a cada dia a proteção do Senhor, não é isso? Por isso, no caso, vamos colocar aqui na mulher, porque o adversário foi para Eva, por isso. O homem era o protetor, o homem era detector da Torá. A Torá o Senhor já tinha dado para o homem, desde ali. É tanto que se você for ler lá Gênesis, o homem, depois que o Senhor fez primeiro o homem, depois fez a mulher, ele coloca uma cerca, que o Deus não tinha falado para ele. Ele coloca um a mais, eu não vou falar aqui para não... Cada um vai lá e quem tiver curiosidade, leia lá Gênesis, né? A mulher, o Senhor colocou ali, o adversário foi atrás de quem? Da mulher, porque ele já sabia
da fraqueza, que ela não estava pronta ainda. O homem não estava lá, não guardou ela, não protegeu ela. Na palavra falou, o homem estava ali do lado, ele não protegeu ela. Ele não cuidou. E ali no jardim do Éden, né, que a mulher caiu, Adão não protegeu, não fez ali o papel dele. E a mulher, então, ela ainda não estava ainda na sua emanação espiritual elevada, trouxe perigo e houve a queda, não é? Nós somos tão perigosas, irmãs, quem for me ouvir, quanto poderosas. Cada mulher que for me ouvir aqui vai entender. A mulher, e tanto o homem, mas a mulher, porque a mulher, a vida é gerada da mulher. Não é? Muitos cientistas estão fazendo aí que não precisa de mulher para trazer uma vida para o mundo, né? Mas eu vou aqui na palavra de Deus. Essas novidades aí para mim vai dar tudo errado. Então, a mulher é geradora de vida, a mulher educa, a mulher cuida, a mulher ensina, a mulher tem um grande poder. E ela é tão poderosa quanto ela é perigosa. Então, nós temos que ter cuidado, por isso que nós que conhecemos o Senhor, temos que a cada dia nos aprofundar mais em conhecer, no entendimento, pedir que o Senhor nos guarde, nos ilumine, que o Senhor venha colocar diante de nossos olhos. A gente fala, Pai, coloque os meus olhos diante de Ti, que eu não venha colocar coisas más diante dos meus olhos, né? E é isso. A mulher é destruída de dentro para fora, o homem de fora para dentro. Há homens também sensíveis, ainda mais no tempo de hoje que a gente sabe, não é? Mas é ao contrário da natureza, não é o que o Senhor fez. Não é emanação, que o homem na emanação, o homem não é sensível, mas há o homem sensível, que ele também é de dentro para fora. A emanação dele é sensível. Toda vez que você ou eu vai em seu nome, eu vou em meu nome, ou no nome de um ser humano perecível, pecador como eu, haverá derrota. Mas quando você vai e é enviado, que Deus fala vai, em nome do Criador, você já é mais que vencedor. Tua casa é teu corpo. Você tem domínio sobre você. E quantos aí não estão tendo domínio sobre você? Ai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bota a carne que é mais fraca do que o espírito. Você é dono do seu corpo. O espírito é forte, o espírito está pronto. Ele pode resistir à carne. Não coloque seu corpo, que a carne caída é mais forte do que o espiritual. Então nós temos que a cada dia, a gente tem que pedir ao Senhor, não colocar diante dos nossos olhos nada que seja ruim, maldoso, perverso. E quando o eu me envolve, que eu possa me envolver em tudo que é bom, que eu possa ver tudo que é agradável, que me santifica, que me guarda, né, dos maus e dos perversos do mundo. Eu tenho que a cada dia procurar aquilo que me eleva para o bem, para a vida, e trago para dentro de mim saúde e cura a cada dia, para o meu exterior, para o meu convívio com as pessoas e para dentro de mim. Que meus olhos são transformados, que meus olhos possam ser transformados. Passo a ver então o mundo e tudo de forma diferente. E isso tem, se vocês forem procurar, tem um tal da, acho que é iritologia, se eu não me engano. É um estudo que estuda nossos olhos, cada parte do corpo, os nossos olhos é conectado com cada parte dos olhos. Pesquise aí para vocês verem. Iritologia. Cada parte do corpo, os nossos olhos é conectado com cada parte do corpo. E afeta, seus olhos afetam cada parte do corpo, porque nossos olhos, a luz entra. E é muito interessante você fazer a busca desses dois, desse reino espiritual, que essas câmeras poderosas que o Senhor nos deu, que é essa máquina, que é uma câmera, nossos olhos de vários compartimentos,
que ativamos ou desativamos, né? Quando vemos algo. Os olhos relatam tanto o físico como o espiritual, como eu já falei, dimensões dos céus celestiais. Os olhos faz conexão com o reino espiritual e o reino físico, né? Em Gilgal, que era aquela roda, né, que eles ficavam, Gilgal é como um espiral, que nossos olhos possam ver como um espiral, só que sempre o espiral indo para cima e não para baixo, não é? Como chakras, que tem muita gente que já tudo leva para o mal. As coisas que Deus criou, o mal pegou para criar, mas não quer dizer que é mal, né? Como o chakra, tem os 7 chakras do nosso corpo, né? Como os nossos olhos. É como nós estudarmos as escrituras e não entender das coisas celestiais. Vai ser enganado se nós, que conhecemos o Senhor, só ficarmos pelos outros. A gente tem que estudar, temos que nos aprofundar em conhecer o Senhor, em nos aprofundar das coisas celestiais. Ninguém vai te enganar, não é? Ninguém vai te enganar. Se você não estudar, não buscar, o Messias vai vir e você não vai conhecer o Messias. Porque os seus olhos, nós temos que ser treinados a cada dia. Nossa busca tem que ser incessante. E eu vou continuar falando, eu não sei se vai continuar gravando tudo, porque eu não queria fazer em 2 partes. Para nos trazer um entendimento, eu vou ler aqui o que eu tenho estudado, que fala assim: a eternidade, nosso corpo, nossa mente, nossos olhos nos leva à eternidade com a nossa biologia. Como eu falei lá no começo, o nosso DNA que Jacó viu, né? Levando ao entendimento. É muito importante aquela parte de Gênesis, você levar aquela visão que ele tem. Medite naquele versículo, medite profundamente, que o Eterno vai falar com vocês vão ver. A profundidade que é aquela visão, aquele sonho que ele tem. É você você está aqui na terra, você vem e nasce. Os anjos desciam e subiam. Que nós possamos ser usados para o bem. Que nossos olhos possam ser abertos para ver a cada dia o que o Pai quer mostrar para você, quer mostrar para mim, que cada um tem seu tempo. Não é isso? E nossos olhos a gente tem que ter cuidado, porque através da mídia, do que vemos, a gente pode e contamina nosso corpo. Então temos que ter muito cuidado com o que vemos, não é? No que nós possamos a cada dia, porque é elevar o nosso ser espiritual. Vivemos no físico, mas vivemos no contemplativo, no espiritual. E não ao contrário, porque eu estou falando aqui para seres que são espirituais, que são metafísicos. Né? A gente tem que trazer a cura para dentro de nós, que nossos olhos, igual a gente possa trazer sugestão para os nossos olhos de informação para o bem, porque a gente leva, né, nesse sentido dos nossos olhos, que os nossos sentimentos, os nossos olhos levam sentimentos. Nossos olhos vê uma cena triste, a gente chora, a gente levou aquele sentimento de tristeza, a gente viu uma cena de tortura, você leva dor. Nossos olhos, ele leva tudo. Nossos olhos são fractais de luz. O mundo da mídia corrupta sabe disso, né? Nas vendas, as vendas, eles sabem disso e eles usam o que? A imagem para vender. Por isso que a gente vende no outdoor, é propaganda, porque é o que eles vendem o que a pessoa vê. Que nós queremos aquilo que nós estamos vendo com esses olhos, e muitas vezes eles nos enganam com cores. Na ideologia tem falando lá das cores. Quando quer que a pessoa fica pouco no lugar, tem uma cor. Quando quer que tem a música, quando a pessoa no mercado quer que a pessoa a rotatividade seja rápida, tem um tipo de música. Se a rotatividade quer que a pessoa fica mais no ambiente, é outro tipo de música. Não é? É o outro sentido do ouvido, como os olhos também. Eles fazem uma imagem
propaganda de uma roupa, aquilo ali fica nos seus olhos, sua mente vai procurar, quando você vai no mercado, você já vai, coloca o olho naquilo ali que é bom. É aquilo ali que é bom, ó, eu vou comprar aquilo ali. Então a gente tem que ter cuidado, porque nada é por acaso nesse mundo. Nós compramos pela maquete e não pelo que precisamos de verdade. Você compra aquilo ali que você vê, aquilo ali que eu vi na propaganda, aquilo ali é o bom. E você está comprando pelo uma indução, não porque você precisa. O que o olho faz ao olhar para uma imagem bonita? Se você vive num mundo contemplativo, você vai vai pelo teu neocórtex, né? Você vê uma coisa bonita, vai pelo seu neocórtex, você está lá comprando. Vamos colocar, você está lá comprando. Aí você é aquela pessoa que vive no contemplativo, você não sai comprando qualquer coisa. Aí você é aquela pessoa que vive no contemplativo, você vai, eu preciso daquilo ali, eu tenho necessidade disso agora. Aquela imagem, e já vai vir um pensamento, mas aquilo ali é bonito, eu vi na propaganda, aquilo ali é bom. Mas você vive no contemplativo, vai para o seu neocórtex, desce, né, pela sua coluna e se divide lá no seu DNA, vai para a corrente sanguínea, é uma coisa assim rápida. Junta as informações tudo, manda de volta então para o seu psique. E se você não é contemplativo, vai pro teu. Se você é contemplativo, você não vai comprar, porque você fez toda a pergunta, eu não preciso disso, não vai levar. Mas se você não vive no contemplativo, você vive na vertical, é o que o mundano, eu quero, eu preciso, vai pro teu cérebro reptiliano. E é verdadeiro, que depois eu vou falar, né, dos 3 tipos. Nosso cérebro é dividido em 3 partes, né? Complexo de R, que é o reptiliano, que todos nós temos, que nós caímos, nós temos esse animal, essa parte desse cérebro, que é não sei se é o intuitivo, não sei o que é. E reptiliano que conduz ao marketing, que é bom, né? E que leva aos 7 pecados capitais e você vai comprar. E o que é essas 3 partes? Eu só vou falar parte. Nosso cérebro é dividido em 3 partes. O sistema R, né, que é o reptiliano, que é o cérebro intuitivo, né? O reptiliano diz que é o intuitivo. Tem o líbico, que é o emocional, que é o sistema nervoso central, né? E tem o neocórtex, que é o racional. Então é dividido em lóbulos, né? Por regiões. Então é isso. Tem o complexo R, que é o reptiliano, que é esse lá. É esse aí que age, que é uma luta. A gente tem que lutar contra esse sistema aí de R, que a gente possa a cada dia viver no contemplativo, não só aqui no vertical, só aqui no terreno. Que a gente sempre a gente tá aqui no terreno, mas que a gente possa, porque nós não somos deste mundo. Você já morreu, você não vive mais, mas é Machia que vive em você. É Cristo que vive em cada um de nós. Então nós não vivemos só aqui para o terreno, para o material. Nós vivemos o espiritual, nós vivemos no reino. Seu corpo já vive, o reino do Senhor vive dentro de você. O reino do Senhor vive dentro de mim. Eu vivo o reino do Machia. Não é isso? Então nossos olhos estão buscando sempre Deus. Todos têm a necessidade de ter Deus. Mesmo aquelas pessoas que é mundana, mas tem um momento que ela sente uma tristeza, um vazio. É o olho, é o espiritual que está buscando sempre Deus, a perfeição, porque Deus é harmonia, Ele é luz. Ele é luz, e só há luz nele, não é? É buscar a identidade, quem você é. Quem vive na matéria, vive no vertical, como eu já falei, para baixo. Quem vive no horizontal, vive para cima, no estado contemplativo. A gente tem que fazer esse exercício continuamente, orar sempre o Senhor. Abre, Senhor, meus olhos para que eu possa ver, meus ouvidos para que eu possa ouvir, minha mente para que eu possa entender e compreender, minha boca para que eu possa anunciar, proclamar o teu reino. Nós estamos nesse mundo físico, vemos, né, no horizontal, mas quem busca o contemplativo estuda, vive a Torá, os princípios divinos,
buscando a cada dia nosso olhar, que nosso olhar possa viver sempre no espiral para cima, né? Que a gente possa a cada dia mudar, né, a nossa visão para o vertical, olhando sempre para o Pai, o que Ele tem para nós, buscando sempre o que é eterno. Espero que quem for me ouvir me entenda, porque isso é muito profundo, essas passagens, né? Mulher é essência, como eu disse, o homem é estrutura. Que cada um, homem e mulher, que for me ouvir, possa buscar a essência, viver a essência do Pai. É o que está, e o que está acontecendo hoje é invertido os papéis, e é muito triste. Muitos homens sendo essência, a mulher sendo estrutura. Os papéis, muitas lares estão sendo destruídos porque há invenção. O homem e a mulher na sua, às vezes muitos não entendem, eu não vou entrar em detalhe, mas só vou falar isso, os papéis estão sendo invertidos, não é? E só existe duas coisas, ou você olha para o santo, ou você está olhando para o profano. Se os teus olhos, se você busca o mal, se os seus olhos olham para o mal, se os teus olhos olharem e ver o bom, quão grande luz e bênção você terá, não é? Mas se você olhar e buscar o mal, quão grande trevas você terá. É um trecho também que é Machia que disse. Então, o que você visualiza, o que você filtra, você grava e pode te curar ou pode te matar espiritualmente. Então vamos ter cuidado com os nossos olhos. É a janela da alma. Não é uma coisa a qualquer. E quem não enxerga, vê com os ouvidos. Quem vê, mesmo quem vê em duplicidade, vê com os olhos e vê com o ouvido. E às vezes o ouvir com o ouvido tem até uma intensidade diferenciada de ver com os olhos, mas quando você vê com os olhos é igual uma câmera grava. Quando a pessoa vê, por exemplo, uma cena pornográfica, aquilo ali fica gravado e pode ser ativado em qualquer momento. Você esquece, passa os anos. Às vezes você pode ver uma imagem, você está ali sentado e pode vir aquela imagem de repente que você viu há anos atrás, porque ficou gravado lá, você viu. Aquilo ficou gravado. Então você tem que proclamar a cada dia dos protocolos do reino: Senhor, limpa meus olhos, e tirar aquela imagem que você viu, pedir perdão, falar: tem misericórdia, Senhor, que nós temos que ser santos, buscar a santidade. Em Lucas 8, né, Yeshua diz: saiu virtude de mim. A cura está dentro de você, está dentro de nós. E Yeshua disse: filha, a tua fé te curou. Nós somos elétricos, estímulos elétricos. O sistema cria homens fracos, não é isso? Como Adão. Adão caiu, Adão foi fraco, ele não protegeu a Eva. Toda a onda, tudo é onda, é vibração. A ciência fala, né? Muitos da ciência não crê, mas eles provam que nós somos energia, frequência e vibração. Medo é falta de informação. Quando você não sabe de alguma coisa, a gente fica com medo. Desejo é falta de perceber que você é possuidor de tudo, do reino que Yeshua preparou para você e para mim. E Yeshua disse: tudo está consumado, ele já venceu todas as coisas. Tudo está consumado. O que? Tudo que já aconteceu. Que nós possamos a cada dia refletir nesses pensamentos, levar os nossos reflexos às probabilidades. Não é isso? Que a gente não venha ser medíocre, não venha pensar pequeno, não venha nos focar no que é terreno, mas que nós possamos focar no que é eterno. Se você lê a Torá, lê a palavra, se a tua face, quando você lê a palavra, se não vem um fogo, um fogo que te consome assim, que você fala: meu Pai, que maravilha, se aquele fogo arde dentro de você.
Aquele fogo queima dentro de você. Se você não sente isso, se você não sentir isso, meu irmão, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Porque nossos olhos, o Senhor deixou a palavra do Senhor, a palavra nos ensina tudo. E para encerrar aqui, eu quero falar mais sobre as Escrituras. Para quem crê, para você que crê, que nós possamos crer cada vez mais nas Escrituras, porque está tendo muitas mentiras nesse mundo. E tem sim problemas, nós temos problemas, dificuldades, a gente pode passar por problemas psicológicos, às vezes a gente sente alguma tristeza. Muitos irmãos já caíram em depressão, que é um problema, mas a gente não pode ficar naquele problema, você não pode ficar naquilo ali, você tem que... É uma batalha espiritual que nós vivemos, meus irmãos, é um ataque diário. E a gente tem que se levantar, você que está triste, que está em depressão, não deixe que isso te consome, porque a depressão é espiritual. Lute, busque força no Senhor, na palavra. Não aquela questão que a pessoa que se acha coitadinho, que você passou por lutas, alguém te desprezou, alguém te abandonou. Não fique lá se lamentando, se lamuriando, se sentindo coitado, mal amado, mal desejada. Se levante, você é filha do Pai legítima. Se levante. A pessoa te decepcionou, mas o Pai está com você. Sinta Ele, viva Ele, emerja no conhecimento, no aprendizado com Ele. Vai ler as Escrituras. Vai ler um versículo, lê a palavra toda, estude ela, não é só ler, ouve dos outros e vai ler. A maioria hoje das pessoas só querem ouvir e fica ali naquele que a pessoa falou. Muitos estão aí pregando só mentira, heresia, pega um texto fora do contexto para pregar heresia e muitos aceitam. Cada um, como diz na palavra, buscando os seus pastores, os seus mestres para si mesmo, para suas fraquezas, porque não quer se levantar para se santificar, para elevar, porque vocês são seres espirituais. Vocês não são deste mundo, mas te diz. O mundo foi feito através da palavra, do verbo, da ação, da oração. Tem a oração, fala, né? Tem a oração em silêncio e tem a oração de gratidão. A mais poderosa é a de gratidão, não é isso? Mesmo sem ver, sem ter, você agradece. Mesmo sem ver, sem ter, você é grato ao Senhor pelo que você não tem. Você é grato ao Senhor pelo aquilo que você queria e ainda não foi alcançado. Porque é alcançado se assim o Senhor permitir aquilo na sua vida. Vou falar um pouco sobre isso. A oração, orar, é falar, orar. A oratória de fulano foi boa, orar é falar. A oratória, orar, falar. A ação é agir. Fazer de acordo com o que você falou. Então, oração é fazer de acordo com o que você está falando. Você está orando ao Pai. Então, você tem que agir de acordo com o que você está falando. Que você está pedindo, suplicando ao Pai. Isso é o nome oração. Já é uma palavra aqui, ó. Orar é falar, né? Orar é falar, oratória. A ação é agir. Então faça de acordo com o que você vem falando, com o que nós oramos, com o que nós expressamos. No tempo espiritual não tem tempo. Tempo espiritual não tem tempo. Às vezes a gente pede uma coisa, a gente quer agora. E demora essa coisa que você está pedindo. O Pai é fiel à sua palavra. As leis espirituais, Ele cumpre, Ele vela para cumprir. O Pai é fiel em cumprir todas as coisas. O Pai quer que nós andemos com nossas próprias pernas. Tudo é possível ao que crê, não é isso? Dependendo da sua motivação, do seu ego. O que você está pedindo, o que você quer. Tudo é possível ao que crê, mas vai depender da sua motivação. O que você está pedindo? É a vontade do Pai, do seu ego. Quem fere está ferindo. Quem fere já está ferido. Quem menospreza, ele se sente menor, pequeno.
Eu tenho que continuamente, eu tenho que ter contentamento. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que ter contentamento com o que eu tenho, comigo mesmo, com quem eu sou, com o cabelo que Deus me deu. E hoje, né, as pessoas sempre estão querendo mudar, não tem contentamento com nada, não é verdade? Por que é que Ele tem para mim? Não tire meu sono. É um pensamento, uma frase que eu ouvi. Então, o que o Pai tem para mim? O que o Pai tem para você? O que o Pai tem para mim? O que eu quero? Eu tenho que querer o que o Pai tem para mim. E às vezes aquilo ali que eu quero não está acontecendo, eu estou buscando. Eu estou buscando, eu estou querendo aquilo, mas eu tenho que ter contentamento comigo. Eu tenho que, esperar com paciência, não entristecida. Eu tenho que estar firme no foco, buscando o Senhor, sem perder meu sono. Eu vou deitar, em paz me deito, em paz me levanto, acho que diz um salmo. Em paz me deito, em paz me levanto, porque é o Pai que me faz repousar em segurança. Porque o Eterno, Ele habita em mim e em você. Ele cuida de nós. Ele não dorme o guarda de Israel. Então a gente tem que ter cuidado com o ego, porque o ego sempre mostra aquilo que você às vezes não quer mostrar. A gente tem que ter muito cuidado, não é? A gente tem que ter cuidado nos relacionamentos. Esse ego que ele destrói os relacionamentos. É por isso que a gente tem que ter tempo para adorar, né? Para estudar a Torá. Ter tempo, pensar, nos dedicar a Torá a cada dia. Em Mateus 21 diz, tudo que pedires, crendo, orando ao Pai, né? A gente tem que pedir, Pai, dá-me, Pai, dome o meu querer e dá-me compreensão. Que nós possamos pedir isso, dome o meu querer, porque você não vive, eu não vivo, mas o Senhor vive em mim, dome o meu querer e dá-me, Pai, a compreensão de compreender o que tu tens para mim. Abre meus olhos para que eu possa ver, meus ouvidos para que eu possa ouvir, compreender e verbalizar somente o que te agrada, o que traz, o que gera vida. Me ajude a alinhar com a tua vontade. Que a tua vontade seja a minha vontade, meu Pai. É o nosso desejo. Limpa-me a cada dia. Não tires, não afaste a tua arua, o teu espírito de mim. Conceda-me um espírito reto. A palavra do Senhor é maravilhosa. A oração verbalizada, a palavra é determinar, curar, né? Não morarmos pedindo sem necessidade, sem saber o que você está pedindo, sem ter a consciência do que você quer, se é o querer de Deus. Ah, eu quero. Ah, eu faço. Então é o seu querer, vai fazer a sua vontade, não é a vontade de Deus que você quer. Porque nós temos vários exemplos da palavra. O próprio Machio, o filho do Senhor, sempre falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, mas seja feita a tua vontade. Só nesta frase, 2 vezes ele fala, ele sempre está falando, é o Senhor na frente, se possível. Passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Em níveis espirituais, nós pedimos em nível material, decretamos, fazemos a palavra. Eu agradeço, né, pela saúde mental. Pedimos governo, né? A gente pede, quando a gente pede em governo, como gerenciar o carro que ele nos deu, né? Que ele nos dê a bênção de gerenciar. Pai, eu tenho um desejo, e esta é a tua vontade, Pai. É o governo, que o Pai venha nos gerenciar, de cuidar daquilo que o Senhor nos coloca em nossas mãos. Em nome de Yeshua HaMashiach, que nós possamos declarar bênçãos a cada dia.
Aqui, quando a gente pedir Ele sabedoria, quando formos orar, com os nossos olhos, sempre verbalizando que Ele possa abrir nossos olhos. E sobre batalha espiritual, é só pelos familiares. A batalha espiritual é uma coisa que eu queria colocar. A gente tem que ter cuidado. Quando a gente está lutando a batalha espiritual, é por nós, pelos nossos familiares sanguíneos, pai, filho, né? Porque muitos caem e entram em dificuldade. Eu já vi muita gente, já vi casos de pessoas entrarem em batalhas espirituais que não eram deles e caírem, não é? Orando por pessoas desconhecidas. A entidade vem e ataca eles ou algum dos familiares deles. Então a gente tem que ter muito cuidado de entrar em batalhas espirituais que não é sua. Cuidado. A gente tem que ter cuidado. A gente fala assim, eu vou orar, a gente tem que orar por todo mundo. Não. A gente ora. Nem Exu orou por todo mundo. A gente ora por quem Arua te falar para você orar. Você vai orar pelos seus, que é a sua obrigação, da sua família, do seu círculo de amizade, e quem o Pai enviar para você orar. Orar pelo seu país, que é para onde você vive. Temos que orar pelo nosso país. Não é isso? Então, que a gente possa, a cada dia, pedir orientação para o Pai. Que o nosso pecado não venha nos impedir de buscar a cura, né? De buscar o Pai, trocar experiência, confessar, né, ao Pai os nossos pecados. Defeito é combustível para a gente melhorar. Nós somos pecadores, então nós temos que incessantemente buscar ao Senhor, nos elevarmos ao Senhor a cada dia, porque o Pai, Ele é misericordioso, que nós possamos orar por relacionamento com Ele diário, que nós venhamos ter esse relacionamento diário com o nosso Pai. Moshe, terminar dizendo isso. Moshe dizia, quando ele ia levantar o acampamento, antes de sair estava tudo pronto, antes de levantar ele se dizia, a oração dele. Assim nós temos que nos exemplar, nos seguir, nos espelhar com a oração de vários servos do Senhor que estão aqui. Moshe é um deles, a oração de Machia. Machia estava sempre orando, jejuando. Nós temos que orar e jejuar. Os discípulos não jejuavam porque Machia estava lá. Como é que estava ali? O noivo está ali, você vai jejuar. Mas o noivo voltou ao céu, está à destra do Pai. Nós temos que jejuar agora. E nós temos que jejuar e orar. E estar sempre atentos a cada dia. Louvores, agradecimentos ao Pai. Adorar ao Pai a cada dia. E Moshe dizia na sua oração, levanta-te, Adonai, que teus inimigos, que o inimigo era do povo de Israel? Não, o inimigo era do Senhor, porque o Pai vela e luta pelo Filho. O inimigo, quem se levanta contra você, está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra os filhos de Deus, está se levantando contra o Pai, nosso Criador. Então ele falava, levanta-te, Adonai, que teus inimigos sejam dispersos, que quem te odeia fuja de diante de ti. E quando parava, chegou no lugar, ele dizia, volta-te, Adonai, para os muitos e milhares de Israel. Volta-te, Adonai. A gente chegou no nosso lugar, volta-te, seja conosco aqui, nos guarde aqui. Mas quando a gente ora, quando a gente vai sair de casa, você tem que orar. Fala, Pai, me guarde pelos muitos inimigos e os que se levantam contra mim. Guarde-me, Pai, vai à frente. Esteja, porque nós, com esses olhos limitados que a gente tem, a gente não vê o mal que está aí ao nosso derredor. Abra meus olhos para que eu possa ver, Pai, nessa batalha espiritual que a gente acha que não tem nada. Se nossos olhos fossem abertos e a gente pudesse contemplar, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que estão acima de nós, estão nas regiões celestiais. Meus irmãos, é grave, é sério. Vamos a cada dia nos alimentar da palavra, viver a palavra, esse códex da vida. Guarda nossos olhos, esses sentidos. Vamos guardar nossos olhos, nossos pés, cuidado onde você anda, cuidado com o que você pega para você.
Cuidado. Cuidado com o que você anda colocando na sua boca, experimentando. Cuidado, meus irmãos, com o que você anda ouvindo, contaminando os seus ouvidos. Em nome de Yeshua, esta é a palavra. Que o Eterno possa falar ao coração de quem for me ouvir. Não sei, não sou psicóloga. Mas o pouco entendimento que o Pai nos dá, a gente vai ouvindo ali. E você vai pegando trechos na palavra. E o Pai vai falando, é aqui, minha filha, é assim. Então, que você, não é uma simples poeira cósmica. Que nós somos filhos do Pai Criador e que vela por você e por mim. Que o Eterno guarde cada um que for me ouvir, em nome de Yeshua. Então, busquem santidade. É a pregação dos últimos dias que nós vivemos hoje. Arrependimento, santidade. Que nós possamos nos reconciliar cada dia com o nosso irmão, com o nosso Pai. Santidade, o que é? É a característica, é uma qualidade de uma pessoa que busca santificação. O que é santidade? É uma característica, uma qualidade da pessoa que busca santificação. E o que é santificação? É o processo para se tornar separado. O que é separado é santo. Então, a pessoa que busca santificação está no processo para se tornar separado, santo. O que é santo? Santo é o resultado do processo de santificação. A pessoa separada, que santo é separado, kadosh, é o resultado do processo de santificação. Busque santificação. Alguém que não vive conforme os moldes do mundo, mas segundo a lei do Eterno, mas segundo a lei do Eterno, como está escrito em João. Vamos ler. E o que é pecado? Para a gente ler João 1, versículo 3 e 4. O que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. Não é o que está escrito aqui? Em 1 João, versículo 3, o versículo 4. Fala assim. É todo aquele que continua a pecar, transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. Então, meus irmãos, o pecado é a transgressão da Torá. E 1 Pedro, que resume sobre que eu falei aí, o que é ser santo, separado, que nós temos que buscar a santidade. Sem a santidade, ninguém vai ver Deus. Não é que Deus não é mal, Deus não aceita, o Pai não aceita. O Pai é o Pai das luzes, o Pai da justiça, da retidão. E se você quer ser filho dele, você tem que buscar a santificação, sem a qual ninguém vai chegar a ele. Ele busca os fiéis da terra. 1 Pedro 1,15 fala assim: ao contrário, seguindo o santo. Quem é o santo que a gente segue? Machia. Ao contrário, seguindo o santo que os chamou, tornem-se santos. Aqui tá claro, não precisa nem explicação, só vou ler. Ao contrário, seguindo o santo que os chamou, tornem-se santos em tudo o que fazem. Porque o Tanar diz, o Tanar é o quê? A primeira aliança, está lá escrito, quem quiser ver, porque a palavra, a primeira aliança, a segunda aliança fortifica. Tudo que está escrito aqui na segunda aliança está escrito na primeira, está em Levítico 11:44, está dizendo isso aqui. Vocês devem, que aqui está a sequência do Torá, é o 16 de 1 Pedro 15. E o 16 fala assim: vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Essa frase aqui, vocês devem ser santos, porque eu sou santo, está escrito em Levítico 11:44. No 17 aqui, seguindo, fala assim: além disso, se vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente. O Pai vai ser bondoso comigo, ele sabe, né, que a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca, né? O Pai sabe, é difícil esse mundo.
Você que segue o Mashiach tem que ser santo, meus irmãos, separado, porque tá falando aqui, ó. Além disso, se vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente, segundo as ações de cada pessoa, suas ações, vivam sua estada temporária na terra, vivam sua estada temporária na terra com temor. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível como prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou sangue, a morte sacrificial do Messias, como o de um cordeiro sem defeito ou mancha. Deus o conheceu antes da fundação do mundo. Então, foi mais do que prata e ouro. Se vocês dão valor prata e ouro, e é bom, é rico, né? É mais valoroso do que o ouro e a prata. Preço de sangue, meus irmãos. Em nome de Yeshua, santidade, arrependimento. Vamos nos elevar, vamos guardar cada entrada dos seus olhos, vamos guardar os seus olhos, nossos ouvidos, vamos buscar santificação, vamos nos aproximar do Senhor. Não vem nessa que, um jeitinho, Deus perdoa tudo, o Pai sabe. Cuidado com isso, cuidado lá, que o maligno, ele engana, ele está enganando a muitos, não deixe ser enganado. Leia lá, clame ao Senhor, fala, Pai, não me deixe ser enganado nem confundido, porque o maligno, ele engana, ele é mentiroso desde o princípio, ele enganou a Eva, ele mentiu para ela, porque ela não estava preparada. Que o Eterno possa, que nós possamos estar debaixo da cobertura do Pai. Vamos clamar, homem, mulher, criança, velhos, homens, clamar ao Senhor. Senhor, me cubra, me guarda. Eu preciso de Ti, o guarda de Israel que não dorme. Mas vocês têm que ter ação. Orar é ação. Ação, agir, não é orar. Ó Senhor, me mude. Ó Senhor, abre meus olhos. Ó Senhor, orar é ação. Você ora, ó Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver. Você tem que ter ação naquilo que você está orando. Eu estou orando que para o Senhor me mudar. Mas cadê? Você está tendo ação de não fazer aquele pecado que você faz, que você pratica, de não caminhar com suas pernas ligeiras correndo para o pecado? Então é isso. Que o Eterno abençoe cada um que for me ouvir. Em nome de Yeshua, porque a hora está chegando. A gente tem que se alegrar com tantos acontecimentos, meus irmãos. A gente tem que ficar feliz. Nosso Rei está voltando. Em nome de Yeshua.